Bom, então, boa tarde. Antes de mais nada, eu sou o Leonardo Marques, da Max Clean. Nós somos o distribuidor aliado que atua no Distrito Federal em Goiás. Aqui nós vamos para a segunda palestra dessa série Alia Talks, que a ideia é estar justamente compartilhando com vocês a expertise que a gente conseguiu desenvolver em diversos segmentos do mercado. Tá? Então, boa tarde. Mas afinal, o que é a Alia? A Alia é uma rede de distribuidores independentes que tem por objetivo dar uma cobertura nacional, sem perder o atendimento local. Então nós unimos forças para comprar junto e principalmente vender junto, atendendo todos os locais do nosso país. Hoje, somados, nós temos mais de 250 especialistas em todos os distribuidores, mais de 25 centros de distribuições, 1.300 cidades atendidas e uma área de armazenagem que supera 20 mil metros quadrados. Não estamos sozinhos no mundo, nós somos associados à Network, uma rede norte-americana que tem mais de 50 anos de existência, e à Impax, que cobre toda a Europa, Oriente Médio e Oceania. Então, juntos, a gente forma a maior rede mundial de distribuidores. Estamos presentes em mais de 50 países, com faturamentos que superam 11 bilhões de dólares e que são hoje compostos por mais de 115 empresas associadas. Qual é a nossa proposta de valor? É justamente fazer solução completa agregando serviço, fazendo com que a gente consiga levar para o cliente uma solução personalizada com gestão central. Então isso passa pela abordagem, depois a gente faz uma customização de qual é a solução ideal para o seu caso, a implantação e a operação, quer dizer, o pós-venda e o treinamento contínuo das equipes, passando por conscientização e todas as necessidades que vão surgindo no dia a dia. Então hoje o grande desafio das empresas que estão em mais de um estado, em mais de uma região, é justamente conseguir padronizar as compras e os seus sistemas de limpeza. O que acontece? Geralmente, perto das matrizes, você consegue implantar aquele sistema bem, né? Tudo funciona direitinho conforme combinado. À medida que você vai se afastando dos grandes centros, a dificuldade aumenta muito. E a Alia surge justamente para isso, manter essa padronização com o atendimento local. Então, o nosso distribuidor que está lá no Nordeste ou que está no Rio Grande do Sul, vai olhar para aquela pequena filial, para aquela pequena unidade da sua empresa com o mesmo carinho que é visto aqui em São Paulo, no Rio, onde é que seja a sua matriz. Então a gente oferece um relacionamento único, através do escritório central da Alia, com a operação do dia a dia dos nossos distribuidores aliados. Então, assim, a entrega é imediata, porque todo mundo trabalha com estoque local, equipe de assistência técnica, treinamento, suporte, tudo local, mas tudo combinado nacionalmente. O que a gente espera com isso é manter um elevado nível de serviço, ou seja, todas as unidades alcançarem o mesmo grau de satisfação, né? Porque não adianta a gente fechar um contrato maravilhoso aqui em São Paulo e lá em Roraima o contrato está descoberto e reclamando que não está chegando a mercadoria ou porque o dispenser quebrou ou que não recebeu treinamento. Simplificar a gestão, porque também se você não tiver isso centralizado, você não consegue uma identidade visual, uma identidade de custos, então você também tem que ter isso centralizado, a gente dispõe de um portal para auxiliar isso, além da nossa equipe, e com isso alcançar o menor custo, uma melhoria de saúde, bem-estar e produtividade da empresa, sem se esquecer, obviamente, do impacto ambiental. Então, nesse Alia Talks, eu vou estar falando sobre o impacto da produtividade que a limpeza traz nos ambientes de lazer e academias. Bom, o que são os ambientes de lazer? A gente elencou aqui espaços variados, são cinemas, clubes, academias, quadras esportivas, praças de alimentação, recreação e áreas verdes. Lembrando que você tem essas situações independentes, mas também, em muitos casos, inseridos dentro de um outro contexto. Ou seja, você tem um restaurante, lá dentro você tem uma brinquedoteca, você tem um cinema dentro de um shopping, você tem uma academia no condomínio do seu prédio. Então a gente sempre tem que olhar de forma ampla
e, ao mesmo tempo, específica para cada situação. Quais são as características comuns desses mercados? Primeiro, alto fluxo e rotatividade de pessoas, concentração, né? As pessoas chegam e saem geralmente no mesmo momento, com alto fluxo. O consumidor ele tem uma relação própria com esse ambiente, ele tem uma expectativa de encantamento, ele espera um serviço, ele está ali no cinema para se distrair, ele vai na academia para poder se sentir melhor, ele deixa seu filho na brinquedoteca para que ele se divirta. Então, ele tem uma expectativa de algo em retorno. A gente também tem como um fator muito importante a questão da durabilidade dos equipamentos e instalações. E isso está diretamente relacionado com os processos de limpeza. A gente sabe que, dependendo do tipo de produto que você usa, a durabilidade desses equipamentos, que geralmente são muito caros, cai drasticamente. Sazonabilidade, momentos variados do dia e épocas do ano, então você acaba que tem alto fluxo em alguns momentos e baixo ou nenhum fluxo em outros momentos. E o que isso implica? Isso implica que o número de colaboradores para a limpeza nunca é suficiente naquele momento. Nos momentos de pico, você não teria como ter ali, no intervalo de uma sessão e outra do cinema, 100 colaboradores. Você tem 2, tem que fazer correndo. Numa academia, muito menos. Imagina, você está trocando de aparelho, não tem como uma pessoa estar ali o tempo todo do seu lado limpando o seu aparelho. Então a gente tem que ter uma higienização extremamente eficaz. Né? O que é isso? Uma higienização que garanta a qualidade e o resultado esperado de desinfecção com velocidade e facilidade. E isso não pode entrar em conflito com a operação e o fluxo do espaço em si. Como eu falei, o cinema acaba uma sessão, tem lá mais de 100 pessoas saindo e já mais um tanto de pessoas entrando. Então você tem que criar situações, analisar como fazer aquilo da melhor forma possível. Na academia, a rotatividade e por aí vai. Então a gente tem que criar sistemas que eles não influenciam na operação em si. E aí por isso precisamos de soluções personalizadas para cada caso. Bom, para não ficar falando de forma genérica, a gente escolheu um segmento que é o de academias. Né? Mas por que academias? Primeiro porque é um local que acaba englobando várias realidades. Ali na academia, geralmente, você tem uma brinquedoteca, você tem uma lanchonete, você tem ambientes variados, com necessidades variadas. Além disso, é um mercado em franca expansão, né? É uma tendência global. O Brasil hoje é o segundo maior mercado fitness do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. Já ultrapassou 8 milhões de alunos matriculados em 33 mil academias pelo país. Movimenta aí 8 bi por ano. Ou seja, todo mundo tem uma academia próxima e a tendência é de crescimento e consolidação cada dia maior de grandes redes. Quais são os desafios? Primeiro, frequentadores exigentes. Né? Independente se a academia é premium ou low cost, todo mundo que entra na academia entra com uma alta expectativa. Então ele quer um momento de prazer, de descontração, relacionamento social, né? Isso influencia muito no dia a dia, associados à saúde e bem-estar. Ele quer sair dali se sentindo melhor do que ele entrou. Porém, existe um grande risco. Por a gente estar se tratando de um ambiente com alto fluxo de gente, troca de fluidos, muito suor, pele, né? O volume de pele que fica preso nos equipamentos, nas superfícies, é absurdo. Então, a gente tem um grande foco de doenças infecciosas. Né? Gripes, diarreias, micoses, infelizmente, são bem comuns em locais que não conseguem ter uma higienização adequada. E aí, obviamente, isso afeta diretamente na percepção do seu cliente, dos alunos, em relação à marca, né? À academia que ele está frequentando. Então, assim, você pode ter uma academia low cost, que o cara paga pouco por mês, mas o que ele quer? Bons equipamentos e um ambiente limpo. Né? Sempre higienizado, onde ele vai lá para ter saúde e não ficar doente. E aí voltamos àquela característica comum do alto fluxo de pessoas com poucos colaboradores. Né? Principalmente ali na área de malhação, de parte aeróbica. Né? Com isso, a gente precisa
identificar e oferecer sistemas simples, meio que até intuitivos. Por quê? Porque é uma tendência muito forte do self-cleaning. Então, hoje, mesmo que a academia seja uma academia premium e ofereça colaboradores de limpeza em maior número, é impossível o cara conseguir dar conta da demanda. Então, o próprio usuário, por consciência e necessidade, acaba tendo que fazer a sua própria limpeza entre um aparelho e outro. Então, a gente tem que ter sistemas que garantam aquela correta higienização com velocidade e facilidade. O cara não pode ser nada complexo. Tem que ser um produto que seja assertivo, um sistema que seja assertivo. Até porque isso gera um impacto direto na durabilidade, conforme eu falei. A gente tem hoje equipamentos caríssimos, que tem dispositivos eletrônicos, além do couro, que resseca, e o que a gente acaba vendo em muitos casos é o pessoal usando o bom e velho álcool, né? que não é o produto adequado para esse tipo de situação. E engajar, né? Criar disposições visuais e equipamentos para que o usuário também se sinta corresponsável daquilo e o respeito ao próximo e deixe sempre o equipamento pronto para o uso para o próximo. E além disso, como eu falei, as academias ela tem ambientes variados, então são necessidades para cada tipo de ambiente, que a gente passa desde a área externa, piscina, equipamentos, lanchonete, então são várias realidades e necessidades dentro de um mesmo cliente. Ambientes diversos, soluções personalizadas. Então a gente começa falando sobre equipamentos e superfícies, é o grosso da academia, a área de malhação, a área das esteiras, da parte aeróbica, alto giro de pessoas, muito suor, muita necessidade de giro, então precisa identificar o que está sendo usado. Aqui a gente tem um pano descartável que vai ser muito mais eficaz, aqui eu prefiro usar papel. Então a gente tem que fazer um diagnóstico assertivo para poder levar para o cliente aquilo que vai se adequar melhor. Tem academia que vai ter o cara lá fazendo a limpeza, aí você não precisa se preocupar com alguns itens. Outra, não tem esse colaborador, a própria usuário vai ter que fazer. Depois temos vestiários e piscinas, outro ambiente extremamente complexo. Por quê? Porque tudo que envolve muita umidade e calor, vocês sabem, a predisposição para propagação de bactérias é muito grande. Então, como você montar sistemas eficazes para manter esse ambiente sempre limpo e funcional? Porque não adianta assim, vou fechar o banheiro para poder secar e limpar. Isso tudo tem que ser feito funcionando. As pessoas estão saindo da piscina, as pessoas estão indo para o vestiário, estão tomando banho, estão trocando de roupa, e você tem que manter aquilo ali limpo e seco, né? E ainda dentro dos vestiários ainda tem mais uma questão bem específica, que é a questão do banho, que hoje é um outro diferencial das academias, né? Tem muita academia que conquista aluno por mostrar um box diferenciado, onde você tem um bom chuveiro, onde você tem um bom sabonete, um shampoo, um condicionador, um sistema de aluguel ou empréstimo de toalha que facilite a vida das pessoas. A gente vive hoje num mundo extremamente corrido, que não dá para a pessoa ir lá malhar, ir em casa tomar banho e depois ir trabalhar ou fazer suas atividades. Então, o banho hoje é um grande diferencial nas academias. Salas de aula e quadras. Aí você tem uma situação que já é um pouco mais tranquila. Por quê? Porque você tem um intervalo entre aulas e você tem a chance de fazer uma manutenção. Então, nessa situação, o que vale é você conseguir levar facilidade para esses momentos e maior durabilidade. Então, um exemplo é o tratamento de piso, né? Você faz um investimento que vai melhorar o visual, vai deixar o seu piso mais bonito, sistema antiderrapante, você vai facilitar a sua limpeza e vai aumentar muito a durabilidade também do piso. Então também tem que entender o tipo de piso para oferecer o tipo de solução adequada. Áreas externas. Não são todas as academias que têm, mas quando tem que ser devidamente mapeadas. Como é que é usado, que tipo de sujeira que surge, quais equipamentos podemos sugerir, o que a gente sugere para poder manter aquela área externa da melhor maneira possível. Temos também as áreas comuns e lanchonetes, e aí quando a gente fala de alimentação, a gente cai nas questões, inclusive, regulamentórias,
da Anvisa, né, da Vigilância Sanitária. Então você tem produtos e processos específicos para a área de alimentação, com várias restrições, né, onde você exige um treinamento focado para a correta higienização dos alimentos, das superfícies. Então, você também precisa de ver de uma forma diferenciada de todo o resto. Até porque a área de manipulação de alimentos você não pode ter cheiro, os produtos têm que ter registro específico. Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de se montar esse processo. E, por fim, higiene pessoal, que acaba que permeia todos os ambientes. A gente sabe que a mão é o grande vetor de contaminação e propagação de doenças e infecções. Então, em todos os ambientes da academia, a gente tem que ter essa preocupação. E aí sim, saber indicar o produto correto, o sistema correto, qual é o dispenser. Aqui você vai ter um sabonete, vai ter um álcool, vai ter um desinfetante. Com qual característica, com qual volume que você vai precisar estar atendendo de pessoas. Hoje a gente atende como ALIA as redes Smart Fit e Companhia Atlética, né? São mais de 20 unidades. Temos, além dessas, mais de 300 unidades regionais atendidas por todos os aliados no Brasil. E a gente conseguiu padronização nessas redes que são atendidas como ALIA, sem perder aquele toque local, né? Onde você consegue identificar as necessidades de um cliente e atender o que ele precisa. Por exemplo, a Smart Fit, ela tem necessidade do pano ser laranja. Por quê? Porque o logo dela é laranja, então você vai oferecer um pano laranja. Aí a gente teve situação do tipo, a gente colocou o sabonete espuma, que num primeiro momento era o mais indicado, mas como é uma academia que não tem quase colaboradores de limpeza, eles perceberam que a espuma estava sendo usada para fazer barba. E aí o consumo estava altíssimo, então a gente rapidamente migra para o spray, né? E aí, assim, e aí são essas coisas que a gente precisa estar no dia a dia, próximo ao cliente, para entender as necessidades. E é isso que é o nosso grande diferencial como ALIA. Não está simplesmente no escritório central em São Paulo, falando o que lá na ponta tem que ser, como deve ser. É entendendo a realidade local, com um vendedor local, com uma empresa local, visitando as unidades e entendendo a especificidade de cada caso, para poder montar cada um desses processos e dessas propostas de valores para todos esses ambientes de uma academia ou de um espaço de lazer. Então, entrando um pouco mais detalhado na questão da proposta de valor, quais são as etapas? Primeiro é a abordagem, é fazer esse levantamento, fazer um diagnóstico com um consultor de limpeza especializado, que vai lá, vai levantar cada situação dessa, cada cenário que você tem, cada academia, se ela tem todos esses ambientes demonstrados, ou só um deles. Às vezes é uma academia pequena, só tem uma área de musculação, às vezes é uma academia imensa, que tem todos esses espaços. E aí ele vai, em cima disso, propor uma solução para cada um desses ambientes. E aí a gente, dentro do portfólio que a gente tem, que é outra vantagem da ALIA, de ter um portfólio bem abrangente, né? A gente, do químico aos acessórios, aos papéis, aos panos, saco de lixo. Então, enfim, a gente tem uma solução completa para montar uma proposta completa de valor para cada caso. E aí, uma vez customizado isso localmente, se cria uma padronização nacional para que se tenha o controle de custos e de imagem, para que em qualquer unidade que você visite daquela rede, você identifique que há um padrão, porém adequado àquela característica específica da unidade. Depois vemos com a implantação, um grande diferencial, a implantação rápida. Todas as empresas trabalham localmente já, como eu falei, independente de rede, no caso de academias, já atendemos mais de 300 academias, então todo mundo já tem expertise, já tem estoque de produtos variados, de dispensas. Deu ok, em muito pouco tempo a gente consegue implantar uma unidade e manter aquela unidade com bom atendimento. Treinamento, não adianta treinar uma vez, o treinamento tem que ser contínuo, a gente sabe que a rotatividade de colaboradores de limpeza é alta. E a visita, porque, volto a dizer, quando a gente pega uma grande empresa que fecha um contrato nacional, aqui no Grande Centro o atendimento é maravilhoso. Quanto mais se afasta, pior vai ficando.
Lembrando que quando é Alha, esse cara que é longe, ele é longe daqui, mas ele é do lado do distribuidor que está lá. Então o cara que está lá em Juazeiro, ele tem um distribuidor que está ali perto e que aquele cliente para ele é um cliente de grande valor. Então ele vai tratar com muito carinho e atenção. A operação em si, né, com uma entrega sempre muito rápida, o nosso padrão em geral é de entre 24 e 48 horas no máximo, tirando algumas exceções, mas é o que a gente tem feito em contratos aí de corporativos. A manutenção também não fica longe disso, então todo mundo dispõe de equipes de assistência técnica, de equipamentos, sempre com bom estoque para poder fazer manutenção e reposição imediata. E acompanhar de perto, é aquela presença de estar ali toda semana, visitando, olhando, ajudando, entendendo emergências, necessidades, porque às vezes, o gerente ficou doente, esqueceu de pedir, meu Deus, é sexta-feira, eu não tenho mais nenhum papel para colocar aqui no banheiro, o que eu faço? Liga que a gente vai lá resolver, entendeu? Põe no carro, resolve e depois a gente vê como é que faz. E com isso, o que a gente quer entregar são resultados superiores. Com essa presença física constante, a gente consegue diminuir o consumo e, como consequência, o seu custo total no final do mês, porque estamos treinando e conscientizando os usuários para usar de forma correta os produtos, que são de alta performance. A gente melhora a produtividade, quer dizer, consegue fazer mais com menos e autonomia, com a satisfação dos usuários, ou seja, dos clientes internos e externos, bem elevada e valorizando a imagem da empresa. Tudo isso com uma preocupação muito grande em diminuir a geração de resíduos e minimizar o impacto ambiental. E é isso. Enfim, perguntas? Existe a diferença básica de nível de produto que você faz, por exemplo, para uma rede como uma companhia atlética, para o trabalho que você faz para as academias locais, ou você propõe para essas empresas pequenas também o mesmo nível de produto que você oferece para as grandes? Não tem diferença. O nosso portfólio é amplo. Então, para qualquer cliente, a gente vai ter a ideia que tem do A ao Z. Nossa preocupação é sempre levar produtos de qualidade. Nossa proposta nunca é no preço do galão, e sim no custo final no final do mês. O que acontece é adequação para necessidades. Às vezes você tem um produto altamente concentrado em que uma unidade pequena não vai consumir em pouco tempo. Então a gente também tem soluções de embalagens menores, talvez com concentração menor, para se adequar àquilo, mas não afetando a qualidade. Tá certo? Estarei aqui se alguém quiser bater mais algum papo, tirar mais alguma dúvida, falar de alguma coisa mais específica. E não se esqueçam que amanhã teremos mais 4 palestras do Alha Talks sobre outros segmentos e espero vê-los aqui novamente.